E então, galera, bom dia, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a nossa aula vai dar continuidade ao nosso assunto sobre as funções inorgânicas, né? Aos ácidos, as bases, sais e óxidos. Na última aula a gente trabalhou a questão das chuvas ácidas. E a gente estudou, reviu, né? A gente fez uma revisãozinha nesse conteúdo da questão dos ácidos e dos óxidos, que estavam presentes tanto no aquecimento global, no caso do efeito estufa, os óxidos e os ácidos nas chuvas ácidas, né? E hoje a gente vai fazer uma recapitulação das quatro das quatro funções inorgânicas, né? Que é os ácidos, os sais, as bases e os óxidos. E nós vamos ver também o uso do dia a dia para algum desses compostos, certo, pessoal? Então, nossa aula é sobre as funções inorgânicas e suas aplicações, certo? Então, preste atenção, nós temos muita coisa para ver hoje, então, bora lá. Então, vamos recapitular um pouco. A gente viu, do decorrer desse bimestre, a questão da dissociação e da ionização, não foi isso? Então, vamos relembrar um pouquinho isso aqui, tá? Trabalhando na Universidade de Uppsala, Suécia, Arrhenius realizou numerosas experiências relacionadas com a passagem de corrente elétrica através de soluções aquosas, né? Ou seja, imersas em água, e com base nessas experiências formulou a hipótese de que tais soluções deveriam conter partículas carregadas, que são, né, a gente já sabe, partículas carregadas são os íons, são os átomos que eram átomos que acabaram adquirindo carga elétrica ao perder ou ao ganhar elétrons e se tornaram íons, né? A partir disso, ele estabeleceu a teoria da dissociação iônica, que ele possibilitou, em 1903, a conquista do Prêmio Nobel. Olha que chique, gente. De acordo com Arrhenius, determinadas substâncias, quando dissolvidas em água, são capazes de dar origem a íons positivos, que a gente sabe que são os cátions, e a íons negativos, que são os ânions. Isso pode ser verificado experimentalmente, né, com uma aparelhagem bastante simples, semelhante à esquematização lá. A gente está vendo aqui uma bateria, uma lâmpada ligada a essa bateria, e essa bateria e essa lâmpada ligados a uma solução aquosa, onde nós temos a presença de ânions, representados por essas bolinhas azuis, que estão em direção ao lado positivo, né, da bateria, e os cátions, que são as bolinhas laranjas, que estão em direção ao fio negativo. Interessante, né? Inicialmente, ele testou a condutibilidade elétrica dos compostos iônicos, utilizando duas soluções aquosas, uma de sal de cozinha, cloreto de sódio, e a outra de soda cáustica, né, NaOH, que é o hidróxido de sódio. Um sendo um sal, que está vendo aqui, e o outro sendo uma base. Arrhenius constatou a passagem de corrente elétrica em ambos os casos e associou esse fato à existência de íons livres na solução, que a gente está vendo aqui. A esse fenômeno ele denominou dissociação iônica. Então, quem passa por dissociação iônica? Os sais e as bases. Por quê? Porque já são formados por íons. Aqui eu tenho um íon positivo, ó, Na, o sódio, e um íon negativo, cloreto, cloro. Aqui eu tenho um positivo, que é o sódio, e aqui eu tenho um negativo, que é o hidróxido. Então, aqui, como eu já tenho substâncias formadas pela união de íons positivos e negativos, eu vou ter apenas uma dissociação iônica, que é uma separação desses íons quando eles estão em solução aquosa. Ok? Já no caso dos sais, a gente viu que nós temos uma ionização. Por quê? Porque os sais, eles são ametais, que estão ali unidos, quando a gente trata de sais, né? E quando se separa, eles formam íons. Então, eles formam íons. Se eles formam íons, é uma ionização. Agora, se eles já são íons juntos, que só se separam, é uma dissociação iônica. Beleza, gente? Aqui o exemplo da dissociação iônica do sódio, tá? Então, eu tenho aqui o sódio, um cloreto de sódio, na verdade, perdão, do sal de cozinha, que é o NaCl, sólido. O sal, a gente sabe que os sais no estado sólido não conduzem eletricidade, eles precisam estar dissolvidos, precisam passar por uma dissociação iônica, certo? Então aqui eu tenho o sal, já aqui, e o retículo cristalino, que é essa parte aqui onde estão os elétrons, tá? Os elétrons e os prótons, tá? Tudo ligadinho aqui. Quando eu coloco a água, ocorre o quê? A dissociação, os positivos e os negativos separados aqui. Beleza? E aqui essa solução aquosa é capaz de conduzir corrente elétrica. Beleza?
A água é uma substância formada por moléculas polares, cujo polo negativo está situado no átomo de oxigênio e o positivo nos átomos de hidrogênio. Como a gente pode ver aqui, ó. Positivo, negativo, 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 positivo. Então, essas são as moléculas, tá? Nesse caso aqui é o do cloro, tá? Aqui é o cloro e aqui é o sódio. Sódio positivo, cloro negativo. Como as partículas com as cargas de sinais opostos se atraem, os polos positivos das moléculas de água exerceram atração sobre os íons de cloro, né, do NaCl, enquanto os polos negativos das moléculas de água exercerão atração sobre os íons negativos, os íons positivos, perdão, de sódio. Você vai aqui, ó, aqui eu tenho sódio, tá? E aqui eu tenho cloro. Essas bichinhas aqui ao redor, essas bichinhas aqui, essas bolinhas, é a água, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E aqui eu tenho quem? O sódio. Então, sódio, a parte positiva, está atraindo quem? O oxigênio, que é o polo negativo da água. O cloro está atraindo os polos positivos da água, que são os hidrogênios. Então, como o sódio e o cloro estão atraindo as moléculas de água, então essas moléculas de água vão acabar separando os dois. Por isso que houve apenas uma dissociação. Então, cloro e sódio estavam juntinhos, então a água puxou o cloro e a água puxou o sódio e separou os dois. Tá? O resultado dessas interações será a obtenção de uma solução iônica. As moléculas de água que envolvem os íons são denominadas águas de solvatação. Então, olha aqui, cloreto de sódio, sólido, mais água, libera íons de sódio, positivos, e, né, no caso os cátions, e ânions de cloro, negativos. Beleza? E aqui tudo em solução aquosa porque está imerso em água. Certo? Ao testar a condutibilidade de substâncias moleculares, como o açúcar e o ácido clorídrico, em solução aquosa, Arrhenius observou o seguinte fato. Olha aí, aquilo era do quê? Quem passava por dissociação iônica. Nesse caso agora, como nós temos substâncias orgânicas, como o açúcar, e o ácido clorídrico, que é um ácido, né? Um ácido, o nome já diz tudo, então eles vão sofrer uma situação um pouco diferente. Como a solução aquosa de açúcar não conduz corrente elétrica, ele concluiu que nessa solução não existem íons. Nesse caso, o açúcar somente dissolveu a água. Então tá aqui, ó. O açúcar está aqui, né? Foi dissolvido na água, mas não conduziu eletricidade. Olha a luzinha apagada aqui, tá? Ok? Então não forma íons. A condução de corrente elétrica pela solução aquosa de ácido clorídrico, nesse caso aqui, ó, levou a concluir que nela existem íons livres. Como o HCl é um composto formado por moléculas, os íons devem ter sido formados mediante a quebra dessas moléculas em água. Então, a quebra de moléculas em água dos ácidos, ele chamou de ionização, porque formou íons, certo? Aqui, ó, cloreto de sódio, ácido clorídrico, perdão, em água, liberou hidrogênio positivo e cloro negativo. Então, esse cloro negativo aqui foi o que foi capaz de conduzir a eletricidade juntamente com H+, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ácido clorídrico com água forma H3O aquoso e Cl-, tá? Essa reação ela pode ser reversível. Os produtos podem se tornar reagentes e voltar a ser água e ácido clorídrico, tá? Então, esse fenômeno de ionização. Só recapitulando. Dissociação iônica. Eu já tenho dois elementos, dois íons ali. Ligação iônica. Separa, tá? Já são íons. Já na ionização, eu tenho moléculas, né? Eu tenho ligação covalente. Quando separa, ele forma íons apenas no momento de separação. Então, dissociação separa, ionização separa e transforma eles em íons, tá? Resumindo, compostos iônicos em água sofrem dissociação, formando uma solução iônica que conduz a eletricidade. Compostos moleculares na água podem sofrer tanto ionização quanto não sofrer nada. Se não sofrer nada, é uma solução molecular, não conduz eletricidade. Se sofrer ionização, é uma solução iônica, conduz eletricidade. Beleza? Bom, e aí a gente vai recapitular agora os conceitos de ácido, base, sal e dióxidos para a gente ver sua utilização no dia a dia. Beleza? Então, estudos posteriores levaram Arrhenius a identificar os íons presentes nessas soluções. Daí, ele elaborou as seguintes definições. Então, só recapitulando. Ácidos são substâncias que, em solução aquosa, sofrem ionização,
liberando cátions de H+. H+ é próprio dos ácidos, tá? Ok? As bases ou hidróxidos são substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica e eles vão liberar um ânion de OH-, hidroxila ou hidróxido, tá? Então temos aqui só um exemplo. HXA em água só libera H+, que é hidrogênio, e o A, que é qualquer outra substância aí, no caso um não metal, negativo. Já que nós temos um elemento C ligado à hidroxila, que em água libera esse elemento positivo, mas a hidroxila negativo. Ok? Já o sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Então, engraçado que o ácido ele libera H+, as bases liberam OH-, e o sal não libera nenhum dos dois. Pelo contrário, porque o sal é formado da reação de uma base com ácido, e dessa reação libera sal e água. Então, o sal não vai ter, nesse caso, nem hidrogênio positivo, nem OH-. Tá? Então, exemplo aqui, o cloreto de sódio em água libera sódio e libera cloro. Não é um H, não é um OH-, então é um sal. Utilizando esses conceitos, podemos relacionar de maneira genérica a capacidade de conduzir corrente elétrica das substâncias iônicas e moleculares. Então, olha no quadro aqui, gente. Eu tenho substâncias iônicas, compostos iônicos. No estado sólido, não conduz eletricidade. No estado líquido, conduz eletricidade. No estado de vapor, não conduz eletricidade. E, como solução aquosa dissolvida em água, conduz eletricidade. Beleza? Os moleculares, nós temos os ácidos e a amônia, que em sólido não conduz eletricidade, no líquido não conduz eletricidade e no vapor não conduz eletricidade. Ele vai conduzir eletricidade apenas quando está em solução aquosa, diluído em água. Já os demais compostos moleculares, que não são ácidos, não conduzem eletricidade em maneira nenhuma. Tá? Nem em sólido, nem líquido, nem em vapor e nem quando está em solução aquosa. Os óxidos. Os óxidos são substâncias presentes no nosso dia a dia, como a gente já viu. Né? A gente viu na aula passada que eles estão presentes nos gases da atmosfera. Tá? O gás carbônico, que a gente expira, né? É o gás carbônico, tá? Que é responsável pelo efeito estufa, que a gente viu na aula passada. Então, os óxidos são compostos binários. A gente viu que ele é formado por dois elementos químicos. E um deles, obrigatoriamente, é o oxigênio. E o oxigênio é a parte negativa, que vai ficar, né, no cátion, beleza? Então, os compostos OF2, presta atenção aqui, ó, e O2F2 não são óxidos porque o elemento flúor, tá aqui, ó, ele é mais eletronegativo do que o oxigênio, por isso que ele vem depois. A gente vai estudar o conceito de eletronegatividade mais adiante, tá? Então, vocês vão ver isso aqui depois, por isso. Mas o OF2 e o O2F2 não são considerados óxidos, porque nesse caso, como o flúor ele é mais eletronegativo, ele vem depois do oxigênio na fórmula. Então, o oxigênio tem que ser o último elemento da fórmula. Mas é uma fórmula binária, tá? A gente viu que a nomenclatura dos óxidos, eu tenho que dizer o prefixo mono, di ou tri, mais o elemento químico, acompanhado de óxido. Depois, eu tenho que formar o nome com o prefixo, óxido, de, prefixo e o nome do elemento. Como a gente viu aqui, ó, monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, trióxido de enxofre, SO3, heptóxido de dicloro, Cl2O7. Tá? Os óxidos formados por metais geralmente são óxidos iônicos, neles o oxigênio apresenta carga -2. Seu nome é formado de maneira diferente. Óxido de... E aí eu vou colocar a numeração do óxido? Não. Então vai ficar apenas o quê? Simplesmente óxido de sódio, mesmo o oxigênio tem 2 e o Na tem 2, porque a gente pode eliminar. Então óxido de sódio, óxido de cálcio, porque é mais 2 menos 2, então precisa. Óxido de cobre, porque também tem essa questão da eliminação aqui, ó, tá? E o óxido de ferro 3, óxido férrico, tá aqui também, tá? Ok? Bom, agora vamos focar nas funções inorgânicas e suas aplicações no dia a dia, tá? Os ácidos. A gente viu que o ácido ele é caracterizado por ter um sabor azedo, tá? Claro que a gente não vai estar experimentando todos os ácidos, tá?
Então, eles estimulam a formação de saliva, né? A liberação de saliva, a salivação. O uso do vinagre e do suco de limão em saladas está associado a esse fato. O aumento da quantidade de saliva facilita a ingestão. Segundo Arrhenius, a definição de ácido é dada por toda substância que em solução aquosa sofre ionização liberando um único cátion OH+. A gente viu isso daí. Nós temos como principal, um dos usos principais da aplicação dos ácidos, o ácido fluorídrico. Como é que se usa esse ácido no dia a dia? Para que ele serve? Tá? Nas condições ambientais, é um gás incolor que tem a característica de corroer o vidro quando em solução aquosa. Olha aí, gente, como ele é forte. Mesmo dissolvido em água, ele tem capacidade de corroer, né, o vidro. Então, ele é usado em laboratório. Eles são guardados em conteúdos plásticos, porque se for no vidro ele vai corroer o vidro. Então, ele é guardado em conteúdos plásticos. E é usado para fazer gravações em cristais de vidro, como o exemplo está aqui, ó, no carro. Mostrando aqui a gravação. Tá? O ácido clorídrico, que a gente produz no nosso intestino, é um dos componentes do suco gástrico. Nosso intestino não, perdão, lá vai. O nosso estômago, ele é um dos componentes do suco gástrico. Tá? Então, o ácido clorídrico consiste no gás cloreto de hidrogênio dissolvido em água. Quando impuro, é vendido no comércio com o nome de ácido muriátrico. Olha, o ácido muriátrico, sendo usado principalmente na limpeza de pisos e das superfícies metálicas, antes do processo de soldagem. O estômago secreta ácido clorídrico no volume aproximado de 100 ml para auxiliar na digestão de alimentos. Como vocês podem ver na imagem aqui. O ácido sulfídrico é um gás venenoso, incolor, formado na putrefação de substâncias orgânicas naturais que contenham enxofre, sendo responsável em grande parte pelo cheiro de ovo podre. Ao sentirem o perigo, certos animais como o gambá e a maritaca liberam uma mistura de substâncias de odor desagradável, entre os quais estão o ácido sulfídrico. Ácido cianídrico, HCN, é o nome com que se indica uma solução aquosa de gás cianídrico, que é incolor, com cheiro característico de amêndoas amargas. Por isso, pode ser muito venenoso. Esse gás é utilizado na execução em câmaras de gás. As folhas de mandioca, apesar de venenosas, podem ser utilizadas como alimento para o gado. Quando deixadas ao sol, liberam o gás cianídrico, tornando-se assim apropriadas para o consumo. Ácido carbônico. É um ácido fraco, extremamente instável, que se forma somente em equilíbrio dinâmico entre a água e o gás carbônico. Está aqui a equação química mostrando a formação dele. O gás carbônico presente no ar atmosférico combina-se com a água da chuva, formando o H2CO3, mesmo em ambientes não poluídos e na ausência de relâmpagos, o que nos leva a concluir que toda chuva é ácida. O gás carbônico é um dos constituintes dos refrigerantes e das águas minerais gaseificadas. Então a gente está consumindo ácido carbônico. Ácido fosfórico. É usado na indústria de vidro, na tinturaria, nas indústrias de alimentos, na fabricação de fosfatos e superfosfatos usados como adubos, ou seja, fertilizantes. O ácido fosfórico é utilizado na produção de Coca-Cola e de outros refrigerantes à base de cola, árvore da família das Eterculiaceae, cuja semente contém alcaloides. Esse ácido é usado com 3 finalidades: atribuir à bebida um sabor ácido, o acidulante, conservar o produto por mais tempo, conservante, e aumentar a percepção do sabor doce. Então, deixando a pessoa mais viciada no doce, né, gente? Ácido acético, que é um líquido incolor, de cheiro característico, e é o principal componente do vinagre, que é uma solução aquosa que contém 3 a 7% desse ácido. Então, o vinagre é formado de ácido acético, né, dissolvido em água, mais o álcool, que é colocado aí para formar o vinagre. A dissolução de ácido sulfúrico concentrado em água libera uma grande quantidade de energia. Por esse motivo, em laboratório, para se diluir ácido sulfúrico, deve-se adicioná-lo à água e nunca adicionar a água a ele. Então, adiciona ele à água e nunca a água a ele, porque vai liberar grande quantidade de energia, então pode causar acidentes aí, tá, gente? Bases ou hidróxidos. Qual o uso das bases no nosso dia a dia? Qual será? Uma das características das bases é seu sabor adstringente, como a gente já viu, que ele amarra a boca, né? Aquele caju que ainda está meio verde. Então, aquela banana verde, nossa,
Naturalmente, esse não é um bom método para identificar uma base, por ser extremamente perigoso, já que as bases são mais perigosas ainda do que os ácidos. Ácidos são perigosos, mas as bases também são bastante perigosas. Se entrarmos em uma caverna e sentirmos cheiro de amônia, podemos afirmar que tal caverna é habitada por morcegos. A amônica, única base volátil, né, que acaba se dissipando pelo ar, é liberada das excreções desses animais. Então, quando o morcego faz suas fezes, né, e a urina, ele acaba liberando a amônia que vai, né, evaporar no ar, deixando aquele cheiro característico no local. A primeira definição de base, também chamada de álcali, por isso substâncias alcalinas são também as bases, foi dada por Arrhenius. Toda substância básica em solução aquosa sofre dissociação, liberando como único tipo de ânion o OH-. Principais bases e suas aplicações. Nós temos o hidróxido de sódio, que é conhecido como soda cáustica, que é, né, um dos elementos mais básicos que existe, cujo termo cáustica significa que pode corroer ou, de qualquer modo, destruir tecidos vivos. Olha como ela é perigosa, pessoal. É um sólido branco, cristalino e higroscópico, ou seja, tem a propriedade de absorver água. Por isso, quando exposto ao meio ambiente, ele se transforma após certo tempo em um líquido incolor. As substâncias que têm essa propriedade são denominadas deliquescentes. Hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é conhecido como cal hidratada, cal extinta ou cal apagada. Nas condições ambientes, né, é um sólido branco, pouco solúvel em água, sua solução aquosa é chamada de água de cal e a suspensão de CaOH2 é chamada de leite de cal. É utilizado nas pinturas a cal, caiação, e na preparação de argamassa. Então isso é usado na indústria de construção. Hidróxido de magnésio. É um sólido branco, pouco solúvel em água. Quando disperso em água a uma concentração de aproximadamente 7% em massa, o hidróxido de magnésio origina um líquido branco e espesso que contém partículas sólidas misturadas à água. Esse líquido damos o nome de suspensão, sendo conhecido também por leite de magnésia, cuja principal aplicação consiste no uso de antiácido e laxante. Os sais. Os sais geralmente apresentam sabor salgado e são sólidos, pois são compostos iônicos. Para muitas pessoas, a palavra sal está associada apenas ao conhecido sal de cozinha. Só que ele não é o único sal que existe, né? Ele é o mais conhecido, né? Então, a gente sempre acha que sal é branquinho, né? Como sal de cozinha, mas nem todo sal é desse jeito. Os sais podem ser encontrados de diferentes cores. Dois exemplos aqui, ó. Nós temos esse sal de cromato de potássio e o sulfato de níquel. São dois sais. Tá? No mar existem vários sais dissolvidos, tais como o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio e etc. Também podemos encontrar sais não dissolvidos na água, como por exemplo o carbonato de cálcio, que forma os corais e as conchas. Para Arrhenius, todo sal é uma substância que contém em solução aquosa, sofre dissociação, liberando pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH- ou O2-. Nós temos aqui, no caso do CaSO4, em água libera Ca2+, SiO4 2-. Tá? Bom, a aplicação de alguns sais. O cloreto de sódio, a gente já sabe, né, que ele é utilizado na produção de sal de cozinha. Ele é obtido da evaporação da água do mar. É o principal componente do sal de cozinha usado na nossa alimentação. No sal de cozinha, além do cloreto de sódio, existem outros sais, como os iodetos ou iodatos de sódio e potássio, cuja presença é obrigatória por lei. Sua falta pode acarretar a doença denominada como bócio, vulgarmente conhecida como papo, que é o caso aqui, gente. Ó. Então, por isso que o sal de cozinha ele tem que ter iodatos e tem que ter iodatos de sódio, potássios e iodetos, para evitar essa doença aqui. O sal de cozinha pode ser utilizado na conservação de carnes, de pescados e de peles. Na medicina, é utilizado na fabricação do soro fisiológico, que contém, né, na sua solução aquosa, 0,92% de cloreto de sódio. No combate à desidratação, é um dos componentes do soro caseiro, uma mistura de meio copo de água, uma colher de açúcar e 2 colheres de sal de cozinha. O cloreto de sódio é a principal matéria-prima do processo de produção de soda cáustica. Então, o cloreto de sódio vai estar presente também na formação de soda cáustica.
Fluoreto de sódio. O fluoreto de sódio é usado como anticárie, pois inibe a desmineralização dos dentes, tornando menos suscetíveis à cárie. Então ele está presente aí nos cremes dentais. Bicarbonato de sódio, né? Ele está presente aí nos principais antiácidos comerciais efervescentes. Existem compostos como o ácido tartárico, o ácido cítrico e outros que na presença de bicarbonato de sódio produzem efervescência. Então, os antiácidos, né? Quem está com aquela queimação, aquela azia, então o bicarbonato de sódio ele ajuda a cortar essa azia. Hipoclorito de sódio. Um dos usos industriais mais importantes desse sal é como alvejante, branqueador. A sua solução aquosa tem a capacidade de remover a cor amarelada dos tecidos e papéis, tornando-os brancos. Sua utilização em quantidades excessivas altera as cores dos tecidos, deixando desbotados. Então, quem lembra o que é isso aqui, gente? Hipoclorito de sódio, ele é um dos componentes, então, da água sanitária, né, dos alvejantes. Então, ele vai estar presente aí, tanto nos sabões em pó, que são alvejantes, quanto na água sanitária, para remover a cor amarelada dos tecidos brancos. Agora, se for usado em tecidos coloridos, eles podem também desbotar. E com isso a gente termina nossa aula, pessoal. Espero que tenham entendido um pouco mais, relembrado, né, sobre os ácidos e bases e entendido um pouco aí sobre o uso deles no dia a dia. Então, a atividade vai estar na plataforma novamente, né, no nosso Classroom. Vocês podem baixar o PDF, responder no caderno e depois anexar a foto da atividade novamente e enviar para mim, ok? Se cuidem, boa aula e até a próxima.